Vamos lá, galerinha, então, resolver as questões de termodinâmica para a gente fechar a nossa aula de hoje, beleza? Então, olha só, a questão 26 eu fiz na aula passada, beleza? Então tá no vídeo passado. Então vamos pegar da questão 27 em diante. Na questão 27 fala assim, ó. Mantenha uma estreita abertura em sua boca. Assopre com vigor sua mão agora, viu? Então, olha só. Ele está falando para você manter uma abertura pequena. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos fazer só uma comparação. Quando você respira o ar, esse ar troca calor com o seu corpo e tende a ficar com a mesma temperatura, tende a entrar em equilíbrio com o seu corpo. O seu corpo fica em torno de 16 graus e meio. Então esse ar, quando ele sai, se você abrir a boca e fazer assim, ó, o que acontece? Você vai perceber que ele sai quente, tá certo? Que é a temperatura dele natural em função de ter entrado em equilíbrio térmico com o seu corpo, beleza? Agora, quando você faz isso que ele está pedindo para você fazer, assoprar, né, com vigor a sua mão com uma estreita abertura, o que está acontecendo? Você faz isso aqui, ó. O ar não está mais quente. É um processo termodinâmico que você provoca nesse momento. Então, quando você faz isso, ou quando você joga o desodorante, né, o que acontece? Ele sofre uma compressão e tem um estreitamento, uma compressão consequentemente, e uma rápida expansão. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Você produziu uma transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? É aquela que não tem troca de calor. Ele já falou isso para você. Nele, o ar que você expeliu sofreu uma violenta expansão. Então ele sofre uma expansão sem trocar o quê? Calor. Beleza? E aí você percebe que o que acontece com a temperatura dele? Diminui em relação a que ele deveria estar. O que ele deveria estar é quando você solta ele normalmente, com a temperatura mais elevada. Quando eu pego e assopro, você observa que esse ar que sai e toca na sua mão não está quente. Ele está com uma temperatura bem menor do que o que deveria. Por que isso acontece? Justamente em função dele sofrer uma violenta expansão e uma queda de temperatura. Então, olha só. O trabalho realizado correspondeu à diminuição da energia interna? Teve diminuição de energia interna? Teve. O volume dele aumentou? Aumentou porque ele sofreu expansão. Então, se ele sofreu expansão, ele teve realização de trabalho. Perfeito. Diminuição de energia interna, porque diminui a temperatura, por não ocorrer troca de calor com o meio externo. Letra A, de amor ardente. Besteira, né, cara? Acredito um negócio desse. Tranquilo, galerinha? Então, bora pra próxima. Fácil demais essa daí, né? Próxima questão. A próxima questão você vai ter o seguinte, ó. O diagrama representa o ciclo percorrido por 2 mols de gás perfeito, sabendo que no estado A a temperatura é 27 graus Celsius. Qual o trabalho realizado pelo gás no ciclo? Nós vimos isso agorinha, falamos sobre isso agorinha. Quando eu quero calcular o trabalho em uma figura cíclica, basta que eu ache a área, né? Ciclo de Carnot é a mesma coisa que a gente faz. Calcular a área, eu vou calcular o trabalho realizado. Beleza. Então, como na questão aqui ela tem 2 mols e ela tem 8 joules e tem a temperatura, só que lembra, essa temperatura aqui não pode ser em Celsius, tem que ser em Kelvin. Então, C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. O que eu faço? Corta 5 com 5. Por quê? Porque está em graus Celsius. Tem que usar em quê? Em Kelvin. Passa 273 para o outro lado. Quanto vale meu C? Meu C vale 27. Então fica 27 mais 273. Esse é o valor da temperatura em Kelvin. Quanto é que vai dar a temperatura em Kelvin? 400 Kelvin. Beleza? Porque 273 mais 27, aliás, 300 Kelvin, né? Beleza. 300 Kelvin. Então o que acontece? Eu tenho a temperatura, tenho R e tenho o número de moles. O que eu vou lembrar? Eu vou lembrar de cara que PV é igual a N, R e a variação de temperatura. Qual é a temperatura que eu vou ter? Tá lá. Qual é o N que eu vou ter? Tá lá também, ó. 2 moles. A minha constante R vai ser 8. O ΔT vai ser 300. Beleza? E aí eu vou ter PV. Ele quer saber qual é o trabalho. PV é trabalho, beleza. Mas como é que vai ficar meu PV aqui?
pressão vezes volume. Bora ver? Para eu saber a variação de volume que ele sofre, o que eu faço? Volume final menos volume inicial. Quanto é 2V menos V? V. Então, esse é o volume que me interessa. E qual é a variação de pressão? Variação de pressão sempre é 2P menos P. Qual é a variação de pressão? P. Então, eu tenho P e V como se fosse a base e a minha altura. Lembra que trabalho é numericamente igual à minha área. Então, o que eu vou fazer aqui? PV vai ser quem? O meu trabalho, que é exatamente o que aconteceu. Olha, a minha área vai ser P vezes V. P vezes V é o meu trabalho, então tá aqui. Trabalho é igual 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3, 48. 48 com 2 zeros, joules. Esse é o trabalho realizado pelo meu gás. Beleza? Essas questões com gráficos de forma literal, né, não é tão comum aparecer, mas quando aparece derruba muita gente. Então é bom te dar uma treinadinha nesses gráficos literais só com letras, né? Quer dizer, questões literais só com letras. Beleza, galerinha? Sem números praticamente. Então vamos lá. Essa questão nós matamos, tínhamos que saber a equação de Clapeyron, né? E lembrar que o trabalho é igual a PV, e nesse caso esse PV aqui recai justamente na questão da minha área, beleza? Juntou muita coisa numa questão só, não é isso? Vamos lá então a próxima. Questão 29. Questão 29 vai falar assim, ó. Na expansão livre de um gás ideal, quando ele passa de um volume VI para um volume VF, pode-se afirmar que essa expansão pode ser descrita por expansão livre, galera. Olha só, quando a gente fala em expansão livre aqui, olha, eu trouxe até uns exemplos para representar para você o que é expansão livre. Olha, quando eu tenho, certo, um sistema fechado, que não troca calor com o meio externo, então se não troca calor, o calor é zero, é adiabática. E eu faço um furo aqui, essas moléculas vão começar a se espalhar, certo? Espontaneamente, porque elas estão em movimento o tempo todo, tá certo? Esse tipo de expansão não altera a variação de temperatura, não ocorre. Não ocorre variação de temperatura, tá? Não ocorre, logicamente, variação de energia interna. Porque se não tem temperatura variando, não vai ter energia interna variando. Não acontece também a realização de trabalho nesse caso. Porque eu não tenho expressamente uma força agindo aí em um êmbolo, como nós tínhamos anteriormente. Não é isso? E nós temos um processo que depois, por si só, elas não vão voltar. Então, ele também é o quê? Um processo irreversível. Então, essas características são as características de uma expansão livre. Então, se a gente for analisar isso aí, olha só. O processo, ele quer a afirmação, é uma expansão isotérmica? Não deixa de ser. É uma expansão isobárica, sob a mesma pressão? É uma pressão isovolumétrica? Elas são muito parecidas as questões. Se você for ver aqui, olha, é uma expansão adiabática irreversível? Perfeito. Na qual a temperatura do estado final inicial é a mesma, é uma temperatura de equilíbrio? Perfeito. Então essa aqui é a mais completa que a gente vai ter. Beleza? Você vai ter aqui a mais completa, a letra B de beijo selvagem. Fechou? Tranquilo essa daí? Essa aí é uma pegadinha, né? Porque a questão de expansão livre é umas características específicas para ela. Olha aqui, ele quer saber assim, ó. O gráfico a seguir representa a pressão em função do volume para um mol de um gás perfeito. O gás percorre o ciclo ABCD, que tem a forma de uma circunferência. Indica a opção falsa, ele quer falsa. As temperaturas dos estados A e B são iguais. A e B são iguais, bora ver. As temperaturas. O que eu tenho que lembrar? Que PV sobre T é uma constante. Então, eu preciso saber se P e V estão mudando, T não vai poder mudar. Eu vou ter que achar o T. PV eu vou ter que achar o T. Então, bora ver aqui. Ele fala que A e B são iguais. Bora ver. A. Qual é a minha pressão em A? 3A. E o volume? 2A. Então, eu vou colocar aqui, ó. 3A vezes 2A.
A. A minha temperatura é uma constante. Se eu fizer 3 vezes 2, 6. 6A ao quadrado. Beleza? Se eu pegar em B, o que vai acontecer em B? Qual é a pressão? 2A. E o volume? 3A. Então, se eu fizer substituindo aqui, mesma coisa. Ó. 2A na minha pressão, 3A no meu volume. Sobre a temperatura, tem que dar uma constante. 2A vezes 3A vai dar 2 vezes 3, 6. A vezes A ao quadrado. Deu a mesma coisa que era aqui. O que isso quer dizer? Que as temperaturas dos estados A e B são o quê? Iguais. Perfeito. Tá ok? A, B. As temperaturas dos estados C e D são iguais? C e D são iguais? Bora ver. 2A vezes A, mesma ideia daqui. Vou jogar direto. 2A vezes A, 2A ao quadrado. E se for no D, pegar o D, a pressão e o volume, 2A vezes A, 2A ao quadrado. Também são iguais. Então não vai mudar. Então o item B também está certo. Item C. O trabalho realizado pelo gás entre os estados A e C é 4π ao quadrado sobre 2. Entre o estado A e C. De A para C, ele faz isso aqui, ó. Certo? O que eu tenho que achar? Eu tenho que achar essa área aqui, ó. Beleza? Tem que achar essa área para poder determinar o quê? O trabalho. Uma circunferência sempre tem uma área. Lembra que trabalho é numericamente igual a área. A área de uma circunferência é o quê? Π r ao quadrado. Tá certo? Só que esse raio, ele vai aqui, ó, de 2A até 3A, ou seja, vale A, né? Porque de 2A até 3A tem um A de diferença. E aqui de 2A até A também tem um A de diferença. Então meu raio é A. Beleza. E aqui eu não tenho uma circunferência inteira. Eu tenho uma circunferência que é a metade, né? A parte que ele quer, que é de A até C, é só a metade de uma circunferência. Então isso aqui divide por 2. Então eu vou ter que π A ao quadrado, que é o meu raio, sobre 2. Ele falou que eu tinha 4π ao quadrado sobre 2. Está errado. Não pode ser a letra C. A correta. Então essa aqui é a falsa, que é o que ele está o quê? Procurando. E não quer a falsa? Cadê? O gás, ó, tá aqui, a alternativa falsa que ele está procurando. Então a alternativa falsa é a letra C, de carinho na madrugada. Fechou, garotinho? Então, por hoje, fechamos por aqui. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galerinha. Valeu, um abraço. Dúvidas? Manda nos comentários pra gente poder resolver questões direcionadas para você. Fechou? Galerinha, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.